decreto de Deus já havia sido dado. Ele criaria um mundo, e nele uma raça que carregaria sua imagem. Nem a reação dos anjos, nem o incômodo de Lúcifer mudaram uma sílaba do que ele decidiu. O céu não era um conselho, era um reino. Então Deus começou. Não houve planejamento, não houve construção. A existência começou simplesmente porque o Todo-Poderoso ordenou. A terra surgiu delimitada, cercada por mares que sabiam até onde podiam ir. Florestas inteiras brotaram maduras, como se lembrassem de uma ordem pronunciada antes mesmo de existir tempo. E animais começaram a caminhar, respirar e se multiplicar sob leis que não precisaram ser testadas, apenas obedecidas. Enquanto tudo isso nascia no mesmo céu onde antes só havia adoração, uma outra coisa amadurecia: rebelião. Lúcifer não suportou perceber que, mesmo sendo honrado e próximo, Deus não o consultaria sobre nada do que faria. Ele se julgava importante demais para ser apenas espectador. O fato de Deus decidir sozinho revelou que todo o prestígio que ele tinha não lhe dava direito algum. E foi essa descoberta que incendiou o ressentimento dentro dele. Mesmo assim, Deus não virou o rosto para discutir, ele continuou criando. Depois de moldar a terra que sustentaria a vida, ele fez o que não havia em nenhum lugar do universo. Formou do pó um ser à sua semelhança. Adão não nasceu pequeno para depois crescer. Nasceu pleno, com consciência, identidade e fôlego emprestado do próprio Deus. A glória que Lúcifer perdeu, o homem recebeu em forma de reflexo vivo. E isso foi o estopim. Quando os anjos souberam que esse homem carregaria a imagem do Criador, preferido para um plano que não passava por tronos angelicais, Lúcifer não suportou. Ele reuniu hostes diante de si e chamou Miguel e Gabriel para falar diante de todos. Vocês vão aceitar calados que Deus coloque criaturas abaixo de nós para herdar aquilo que jamais foi dado a nenhum ser celestial? Disse Lúcifer encarando Gabriel primeiro. Gabriel apenas respondeu: Eu não fui feito para herdar nada. Eu fui feito para obedecer. E se retirou sem olhar para trás. Lúcifer então virou para Miguel. E você? Vai se curvar a isso também? Miguel não recuou nem discutiu, disse apenas: Eu me curvo a Deus. Só a Ele. A recusa pública foi a faísca. O orgulho não suportou ser desafiado diante das legiões. Lúcifer ergueu a espada. E a guerra começou no mesmo instante. Miguel avançou contra ele antes que o primeiro rebelde se movesse. O choque das duas espadas incendiou os céus. O clarão obrigou legiões inteiras a fechar os olhos. No momento seguinte, todo o céu foi arrastado para dentro da batalha. Os que estavam com Lúcifer se lançaram sobre os fiéis. O reino virou um campo de batalha. As lâminas cruzavam como relâmpagos sólidos. Anjos eram lançados para longe como estrelas arrancadas da rota. E outros perseguiam seus adversários em alta velocidade, cruzando o céu como flechas vivas em caça aberta. Era voo, impacto, clarão, guerra total. No centro do conflito, Miguel e Lúcifer lutavam como se o céu inteiro pendesse do resultado de cada golpe. Uma sequência de avanços de Miguel abriu o exército rebelde ao meio. O último golpe o lançou para trás com violência. E quando Lúcifer perdeu o eixo, os seus começaram a cair um depois do outro. Quando a resistência quebrou, os rebeldes foram contidos e levados diante de Deus. Nenhuma espada ergueu-se mais. O silêncio que veio depois da guerra era mais pesado que o barulho dela. Deus falou diante deles: Eu te conheci quando eras luz entre os querubins. Te dei o que nenhum outro teve. E ainda assim você escolheu derrubar o que eu levanto. A dor na voz não reduzia a autoridade. Apenas mostrava que Deus não castigava por prazer, mas por justiça. Você quis o alto, então será lançado para baixo não para desaparecer, mas para assistir aquilo que eu estabelecerei sem você. Não te retiro do palco. Te deixo onde verás o cumprimento da minha vontade e não poderás impedir. A tua queda será lembrada como prova de que ninguém se levanta contra mim e permanece de pé. A sentença saiu, e no mesmo instante foi executada. Lúcifer foi lançado com violência, arrastando com ele todos que o seguiram. A queda cortou o céu como uma fenda de fogo. Eles despencaram para a região inferior da criação, para o mesmo palco onde Deus iniciara sua obra. Enquanto o inferno nascia com a queda deles, o jardim nascia para o homem. O inimigo caiu antes que o homem abrisse os olhos.